Fala galera, tudo tranquilo? Damos sequência hoje à nossa série Cartas à Igreja. Temos estudado a Epístola aos Gálatas, escrita por Paulo, trazendo orientações nas crenças, comportamentos e tantas preciosidades aqui. Continuamos tirando muita riqueza, para a vida da igreja contemporânea, porque o lugar que precisamos caminhar não mudou. Continua sendo na palavra. Então, mergulhamos na palavra. Gálatas, capítulo 6, último episódio, último capítulo, vamos olhar as orientações e exortações final da parte de Paulo à igreja da Galácia e vamos ler no 6, versículo 1 até o 18. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais deveis restaurar essa pessoa com o espírito de humildade e cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. Levai os fardos um dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalia o seu próprio procedimento, então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Gente, aqui nós vemos um linguajar muito precioso de uma igreja que caminha junto, uma comunidade de irmãos em Cristo, que são feitos família e não vivem o evangelho sozinho. Algo que nós precisamos cuidar na igreja contemporânea, na igreja ocidental, é não confundir as palavras de Jesus quando ele nos ordenou irmos e fazermos discípulos. Ele nunca nos chamou para ir e fazer convertidos. E discípulos, ele mostrou como fazia. Essas orientações da igreja revelam para a gente como o evangelho é um evangelho de vida na vida, onde as pessoas estão em comunidade, participam umas das batalhas das outras e se fortalecem e se suportam e se ajudam em humildade e em amor. Então, não podemos perder isso de vista. O evangelho, ele não é individualista, embora cada um carregue o seu próprio fardo. O que ele está dizendo? É uma comunidade, mas cada um é responsável, pelo seu próprio peso. Você precisa cuidar da sua vida, policiar o seu óleo, policiar a sua pureza e não necessariamente ficar sendo apenas um juiz sobre os outros, porque nós não somos tão importantes assim. Ele continua dizendo no versículo 6, o que está sendo instruindo na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então, precisamos constantemente semear, fazemos decisões todos os dias. E se semeamos para o Espírito, colhemos no Espírito. Se semeamos para a carne, colhemos na carne. Uma das coisas na qual isso aqui se aplica é muito no comportamento que ele falou mais cedo com os Gálatas, da militância do Espírito e da carne. Então, quando fazemos decisões provenientes da carne, nós colhemos ruína. Quando damos lugares ao nosso desejo, a gente acaba sucumbindo ao pecado. E o pecado vem trazer morte, ruína. Então, precisamos semear de uma maneira que é sábia. Várias vezes, ajudando jovens, adolescentes que estão batalhando por santidade, converso com eles, eles falam não, que está muito difícil a luta, e logo conversando com eles já começamos a ver, isso é muito frequente, péssimos hábitos, eles semeiam na carne a semana inteira, assistem coisas que não deveriam assistir, estão em ambientes que não deveriam estar, navegam em águas nebulosas, redes sociais que são perigosas demais, estão ali se expondo a isso, então estão semeando na carne e logo colhem ruína. Uma história completamente diferente quando você vê alguém semeando no Espírito, priorizando o tempo de oração e de buscar a palavra de Deus, a intimidade com o Espírito Santo, a comunhão com os irmãos. E quando você vai semeando no Espírito, você colhe também no Espírito. Uma vez escutei uma história de que, apesar de ser meio sketchy, assim, meio clandestina, ela explica muito bem, isso que nós estamos passando. Mas é a história sobre um cara que organizava umas brigas de cachorro. E ele tinha a galera que vinha e apostava dinheiro naquilo, tudo legal por aqui, Mas sempre tinha um cara que aparecia, ele nunca tinha dinheiro para apostar, e o dono lá que organizava as lutas sempre dizia, esse cachorro vai ganhar, esse cachorro vai ganhar. Ele não tinha como fazer a aposta mesmo, não falava para ninguém, mas ele ficava surpreso, porque o dono sempre sabia qual cachorro ia ganhar aquela briga.
Aí um dia ele chegou pro cara e falou, não é possível, como que você acerta toda vez? Como você sempre sabe qual é o cachorro que vai ganhar? Ele olhou pro cara e disse, é simples, ganhe o cachorro que é o alimento melhor. Então, nessa militância de espírito e carne, é do mesmo jeito, ganha o cachorro que você alimenta melhor, né? Vai ganhar quem você está passando tempo cultivando. Se você faz isso no espírito, então o seu espírito é fortalecido. Mas se você dá lugar às obras da carne, então obviamente a sua carne é fortalecida e você vai dificultar o seu caminhar no espírito. Então, né, semeie como que é proveniente, por mais que isso seja difícil nesse mundo tão carnal, no tempo certo nós colheremos, então não se canse de fazer o bem. Porque caminhar no Espírito, nem sempre que a gente fala dessa questão, né, de vencer o pecado, quase sempre as pessoas estão pensando em imoralidade, né, parece ser um grande desafio, mas não é só isso. Nós estamos falando do proceder, da amabilidade, da sinceridade, do cuidado com os outros, da humildade, da benignidade, todas essas coisas. Então é difícil às vezes persistir fazendo o bem em ambientes tão contrários. Por exemplo, às vezes você é a única pessoa no seu trabalho que está tentando ser gentil, né, que está tentando ser paciente. Às vezes você é o único cristão no seu trabalho, mas é a sua responsabilidade ser amável, dar outra face quando eles te machucam e tratar todas essas pessoas com todo o amor disponível em seu coração, recorrendo, né, ao Espírito que você recebeu para fazer isso. É difícil ser o único convertido na sua família, né? Às vezes você está lá tentando servir os outros e ninguém está disposto a fazer o mesmo. Mas a orientação bíblica é não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo você vai colher o fruto disso tudo. Então continue, né? Mesmo que seja difícil ou você sinta solitário fazendo isso, não canse de fazer o bem. Ele continua no versículo 10, assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Amados, nós temos que fazer o bem a todos. Não importa se é uma pessoa que pensa diferente com você. Não importa se é uma pessoa que votou no candidato que você não gosta. Não importa se é uma pessoa que não caminha com Jesus. Nós temos que fazer o bem a todos. Ah, mas eu não quero parecer que estou validando. Você não tem que validar nada. Você tem que amar o seu próximo como a você mesmo. Deixa, né, o juízo validador se preocupar com isso. Eu acho que muitas vezes a gente disfarça a nossa falta de amor pelo próximo e a nossa falta de compaixão pelos ninivitas por trás, né, de eu não sei se Deus quer que eu me misture com as pessoas. Não, Ele não quer que você se misture com o mundo, Ele não quer que você esteja na roda onde tem o escárnio, mas amar e servir a todos e fazer o bem a todos, Ele quer que você faça. Então lembre, a ideia é influenciar e não ser influenciado, mas ir atrás daqueles que precisam, né, dessas boas novas. Versículo 11, vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para orgulharem de vós em rituais físicos, mas longe de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão são alguma coisa, mas sim o ser nova criação. É isso. Não é nem a circuncisão, nem a circuncisão. O importante é nascer de novo e se tornar nova criação pelo sangue de Cristo e o seu Espírito. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos os que andarem conforme essa norma e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Então, amados, eu acho que aqui no final é isso. Precisamos ser nova criação, agir conforme essas novas criaturas em Cristo Jesus, já não mais caminhando de acordo com aquilo que é velho, mas caminhando no que é novo. Nessa nova liberdade que temos em Cristo Jesus e que traz, né, libertação àqueles que ainda estão escravizados, na escravidão das trevas no caso, mas precisamos continuar, né, propagando essas boas novas, caminhando nessa maneira, nessa conduta, jamais nos cansando de fazer o bem, né, e fazendo bem a todos, principalmente aos da família da fé. Às vezes a gente vê pessoas com dificuldades opostas. Você vê, né, alguns cristãos que têm muita facilidade de sentir compaixão com os não cristãos, porque eles se lembram como era a vida quando eles ainda não tinham sido alcançados pela luz. Então eles se compadecem do não cristão, né, e de seus erros, de seus pecados com facilidade, mas eles têm pouca paciência para com a sua família da fé. Eles não podem ver um cristão agindo num pingo de hipocrisia que eles pedem tudo, textão no Twitter, reclamação, né, condena, e esse não é o comportamento bíblico. E muitas vezes nós vemos o contrário.
nós vemos pessoas que passam um pano absurdo para a família da fé, né? Às vezes até de um jeito errado, né? Perpetuando sua hipocrisia, gerando falta de arrependimento, não tendo confronto à luz das Escrituras, né? E ficam, mas é o nosso irmão, e tendo essa paciência, essa longanimidade, às vezes absurda, e quando não tem nenhum tipo de compaixão com aqueles que ainda não creem, com aqueles que estão distantes. Não pode ver um morto sendo morto que já fica doido. Precisamos entender que não adianta agir dessa maneira. Nós precisamos ter compaixão, amor, misericórdia e fazer o bem a todos, os que estão no mundo e os que são a nossa família da fé. E nunca nos esquecemos de que as atitudes que plantamos iremos colher, a misericórdia com a qual, né, nós julgamos seremos julgados. Então lembre-se disso, né, e tenha compaixão, manifestando amor, tanto pelos seus irmãos que ainda estão perdidos no mundo, né, que ainda não são seus irmãos, e os seus irmãos na família da fé. Né, que sejamos amorosos com todos esses e não nos cansemos de fazer o bem. Amém? Dito isso, né, eu quero saber nos comentários qual foi a verdade desse vídeo que mais falou ao seu coração e qual é um jeito prático de caminhar nisso ao longo dessa semana. Nos vemos no comentário e no próximo episódio, onde nós começaremos uma nova epístola. Valeu!